Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a brincadeira aqui. Vamos falar de .NET hoje. Antes de eu começar a live em si, vou mostrar aqui alguns recadinhos, né? Que eu quero falar para você que hoje que o conteúdo que você vai encontrar aqui hoje, você não vê ele em nenhum lugar no YouTube, você não vai achar, você pode pesquisar aí, não tem, beleza? Conteúdo tirado diretamente do campo de batalha, então eu trabalho assim hoje com essas tecnologias. O back-end do sistema que eu faço hoje, ele é totalmente assim. Então você vai gostar de ver, é algo prático, beleza? A live vai ficar gravada e ela vai ser dividida em aulas, né? Então eu vou splitar essa live aqui em aulas e eu vou postar lá no Fábrica de Código de Academy, beleza? Então esse mini curso aqui é um mini curso introdutório a todas essas tecnologias. Então ele vai estar gratuito lá, beleza? Vim aqui te comunicar também para fazer parte da minha comunidade lá no Discord, beleza? Só você clicar no link aí, vou mandar ele na descrição do chat. Eu não sei se isso fica salvo depois, mas se ficar, beleza, alguém consegue ver. E me siga também nas redes sociais aí, vou mandar os links aí lá no chat. Se alguém tiver alguma dúvida durante a live aí, basta perguntar aí no chat, beleza? De vez em quando eu vou dar uma parada aqui para ler os comentários e tirar as dúvidas da galera. Beleza, recados iniciais dados. Vou começar a gravação aqui. Eu vou gravar essa live junto, então ela não vai ser totalmente dinâmica. Eu vou gravar, eu vou colocar para gravar aqui, vou pausar e tal. Então a gente vai conseguir interagir de maneira mais legal. E não necessariamente eu vou passar por todos esses pontos aqui hoje, beleza? É um conteúdo que talvez eu precise de mais tempo e não só essa live aqui. Vamos lá, iniciando com o .NET Core. Qual que é o objetivo do curso? O objetivo aqui é criar uma API GraphQL de lista de tarefas usando o .NET e a gente vai fazer o deploy lá na AWS com o Serverless Framework. Vamos escrever aqui, Serverless Framework. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Já deixei até um linkzinho aqui para você ver o resultado final. Vamos abrir aqui. Então aqui é a cara do playground do GraphQL que a gente fala, beleza? Aqui eu tenho toda a descrição dele aqui de query que eu posso fazer, mutation. Então vou passar rapidamente aqui em cada uma delas e ao longo do curso você vai entender exatamente o que é isso aqui, beleza? Então vamos lá. Vou só criar alguma coisa aqui lá no meu servidor. Opa! Qual que foi o erro aqui? Vou mandar um execute de novo aqui. Beleza, tá funcionando. Então significa que eu criei uma tarefa no meu servidor com isso daqui, beleza? Eu posso pesquisar essa tarefa aqui usando a query, ou eu posso também pesquisar todas as tarefas aqui usando essa outra query. Então mais ou menos você entendeu aí que a mutation eu vou enviar dados e com as queries eu vou buscar dados lá da minha API, beleza? Basicamente é isso, então essa aqui foi a aula de introdução. Show? Vamos iniciar a segunda gravação aqui. Vamos falar agora aqui o que é o .NET, né? Então, basicamente, eu gosto sempre de mostrar a documentação. Então, vou passar aqui no que é o .NET. O .NET é um framework criado pela Microsoft, beleza? Então, a própria definição deles aqui, o .NET é uma plataforma de desenvolvimento gratuita e de software livre para a criação de muitos tipos de aplicativos. Então, você pode criar API, funções sem servidor, que é mais ou menos o que a gente vai criar aqui, aplicativos nativos de nuvem e até aplicativo mobile também, aqui usando o Xamarin, beleza? O .NET hoje a gente consegue criar aplicações para todos esses sistemas operacionais aqui. Lembrando que se for uma API, uma aplicação web, vai ser para esses três aqui. Esses outros aqui é quando é mobile, beleza? E também a gente consegue desenvolver para esses tipos de processadores aqui. O .NET hoje, na versão .NET Core ou .NET 5, já vou explicar essa diferença aqui, a gente consegue programar no Linux, no Mac e no Windows. O .NET Framework normal a gente só consegue programar no Windows, beleza? Aqui a Microsoft fala também que o .NET é um pouco de software livre,
ele é sobre essas licenças aqui, então você consegue ver o código-fonte dele lá no GitHub. Aqui fala sobre suporte, linguagem de programação que você consegue programar no .NET Framework. Você consegue programar com C Sharp, F Sharp e Visual Basic. Então, nós vamos usar o C Sharp, beleza? Então, qual que é a analogia aqui? Para a galera que vem aí do Node.js, o .NET Framework é como se fosse o Node.js. No Node.js, a gente programa com JavaScript. No .NET, a gente programa com C Sharp, ou F Sharp, ou Visual Basic, beleza? Aqui está a documentação do C Sharp. Eu não vou passar aqui por toda a estrutura de dados e tudo do C Sharp, não. Como é algo mais introdutório, você vai ver ali que a sintaxe é muito parecida, mas não vou entrar em nada muito complexo. Vão ser coisas simples e eu não preciso ficar detalhando a linguagem aqui. Mas depois posso fazer um curso mais abrangente sobre C Sharp também, beleza? Aqui algumas coisas do C Sharp. Ambiente de desenvolvimento a gente vai falar já. Aqui também da SDK, já a gente vai falar. Bom, NuGet. NuGet é o gerenciador de pacotes do .NET. Assim como no JavaScript a gente tem o NPM, no .NET a gente tem o NuGet, beleza? Então ali no NuGet a gente vai pesquisar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar. Que mais é importante passar aqui agora? Aqui a parte fala mais de modelos de implantação, de bibliotecas runtime. E a gente tem aqui a parte de acesso a dados. Então a gente vai usar isso daqui hoje. Na nossa aula a gente vai usar o Ent Framework Core, que ele é um ORM para poder fazer a integração com um banco de dados. E vamos usar o link também, que é para fazer queries. Então você vai ver como que é interessante eu conseguir fazer uma query ali sem digitar os comandos de fato de banco de dados lá, que é o select, asterisco, from, nome da tabela. Então vai ser bem legal. Terminologia do .NET aqui. Contar rapidamente a diferença aí entre .NET Core, .NET 5 e .NET Framework, beleza? Só para você entender o que você vai pesquisar na internet também. Bom, o .NET Framework ele começou lá com a Microsoft, né? Começou com esse nome, .NET Framework, e ele veio evoluindo até a versão 4. Hoje ele está na 4.8, mas eu não lembro qual que foi o ponto de parada. Mas a partir de um determinado momento, a Microsoft sentiu necessidade de reescrever todo o framework lá do .NET, porque ele estava muito complexo, difícil de manter. Então eles criaram o .NET Core, beleza? E aí o .NET Core hoje ele está na versão 3.1. E aí ele veio evoluindo até essa versão, ele está numa versão totalmente estável. Várias bibliotecas da Microsoft foram reescritas utilizando o .NET Core. Então não é empecilho nenhum você usar. Já tem várias aplicações em produção usando essa versão 3.1 e até a anterior, que era a 2.1, eu acho. E a Microsoft dá suporte aí por um longo tempo para essa versão aqui. E aí, já que a Microsoft chegou no ponto de maturidade, no 3.1, que é exatamente igual ao 4.8, vamos dizer assim, ela resolveu lançar uma nova versão. E aí, para não lançar uma versão .NET Core 4. alguma coisa, ela resolveu unificar e chamar de .NET 5. Então, o .NET 5 é a versão mais nova do framework, beleza? Ele é baseado no .NET Core. Então, acredito eu que o .NET Framework vai morrer nessa versão aqui, não terá mais novas coisas, apenas o suporte ali, porque, obviamente, tem milhares de aplicações na internet aí usando o .NET Framework 4.8 e versões anteriores, beleza? Com isso, eu falei que a gente vai usar aqui o Ent Framework Core, mas para o .NET Framework normal, a versão ali 4.8, o que existe é o Ent Framework só, beleza? Então, na hora que você for pesquisar alguma coisa na internet, tenta se atentar aí, estou usando o .NET Core, então eu vou pesquisar sobre o Ent Framework Core, beleza? Deixa eu ver, não, beleza, basicamente era isso mesmo, não tem muito o que explicar aqui, então já passamos aqui no que é o .NET, documentação e o C Sharp, beleza? Próximo passo aqui, ambiente de desenvolvimento. Então, vamos precisar instalar a SDK do .NET Core. Então, tem duas versões aqui. Você pode ver que tem a SDK e o Runtime. Qual que é a diferença? A SDK eu vou usar para desenvolver alguma coisa. E o Runtime é se eu fosse rodar na minha máquina aqui ou no meu servidor alguma coisa com o .NET, beleza? Então, é só fazer o download aqui da versão da SDK, beleza? De acordo com o seu sistema operacional. E aí é só aguardar o download, next, finish, acabou a instalação.
Muito simples. Próximo passo, você vai precisar aí de uma IDE de desenvolvimento. Eu recomendo o VS Code. Então você pode vir aqui, ó, digitar no Google VS Code. É esse primeiro site aqui mesmo. Você consegue usar ele tanto com Windows, Mac e Linux. Faz o download aí para o seu sistema operacional, beleza? E aí a cara dele é essa daqui. E aí para .NET vou fazer aqui algumas recomendações. A primeira delas é instalar o tema aqui, ó, o Drácula Oficial. Esse tema é muito bom, ele vai mudar a cara aqui um pouco do Visual Studio Code, vai destacar melhor as coisas aqui do código, beleza? Então ele vai funcionar bem. Duas extensões importantes a serem instaladas, ó, beleza? Eu cliquei aqui nessa parte, que é o C# da própria Microsoft, e ele vai ajudar aqui na parte de debug, no IntelliSense, né, que é sugerir as coisas do .NET, e também essa outra extensão aqui desse rapaz, eu não sei falar o nome dele, o JChannel, que vai permitir a gente criar aqui, ó, classes e interfaces, né, com o botão direito ali, vai ser mais fácil na hora do desenvolvimento, beleza? E por último, uma outra extensão muito boa aqui para o .NET é o Editor Config. O que é o Editor Config? Ele vai prover ali algumas regras de validação para a gente colocar aqui e aí garantir que o código está escrito de uma melhor maneira, beleza? Show de bola! Todos esses caras instalados aí, ó. Então a gente instala o tema, as extensões, até deixei o link delas aqui. E o Editor Config, a gente usa a própria configuração da Microsoft, beleza? Então eu deixei um link aqui, ó. A gente tem toda essa configuração aqui, que daqui a pouco eu vou copiar e colar lá no código. Beleza? Vou até deixar aberta essa parte aqui. Importante, com o .NET Core, a gente vai trabalhar muito com terminal, beleza? Então no caso aí do Windows, tem o PowerShell, tem o CMD, tem esse novo terminal aqui do Windows. É importante executar o seguinte comando, que é o Get Execution Policy, né? Vou colar ele aqui, vou mudar para Get. Aqui o meu tá Remote Sign. O que significa isso? O que eu estou digitando esse código aqui? Como a gente vai trabalhar com linha de comando, muitos dos códigos podem falhar aqui. Os comandos que eu vou digitar aqui no terminal, eles podem falhar por falta de permissão. Então, geralmente isso acontece no Windows. Para resolver esse problema, é só rodar esse outro comando aqui, ó, o Set Execution Policy, e passar o Remote Sign. O que é o Remote Sign? Ele vai deixar eu executar os próprios scripts que eu criar e não os de terceiros, beleza? Então isso aqui já resolve o problema. Caso dê algum erro aí que fale de Execution Policy, você já sabe que é isso. Show? Fechamos aqui o que é o .NET. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida aí até agora, galera, pode mandar no chat aí. Né? Passamos aqui o que é o .NET. E o próximo passo aqui é criar a primeira API para vocês verem aqui a brincadeira acontecer. Então, vou fechar esses outros caras aqui. Bom, eu não estou vendo nada no chat, beleza? Então, se alguém estiver mandando alguma coisa, é só aguardar que daqui a pouco eu vejo, então. Beleza, então vamos lá. Vou iniciar a gravação aqui. Nessa parte agora, vamos começar a brincar aqui, né? Vamos criar a nossa primeira API para começar a brincadeira. Então, depois que você instala ali o .NET, você vai ter acesso aqui à linha de comando que é o .NET, beleza? Então, vamos colocar aqui .NET-H. Fazer um overview rapidamente aqui. Comandos que a gente tem aqui, ó. A gente tem .NET Edge, Build, Build Server, Clean, Help, List, MS Build, New, Nugget, Pack, Publish, Remove, Restore, Run, SLN, Store, Test, Tool, VS Test. Então tem várias coisas aqui. Não necessariamente você vai usar tudo isso aqui no seu dia a dia, beleza? Então vou passar aqui nos principais, que são os que eu mais uso, e os outros é só pesquisando na documentação aí mesmo, beleza?
Então, o primeiro deles é o New. Para criar um novo projeto, a gente vai usar o .NET New. Aí vai ali escolher um template, definir a linguagem, essas coisas, beleza? O .NET Edge, ele vai ser usado para a gente adicionar uma biblioteca no projeto. Então, eu vou rodar ele muito aqui também, na hora que eu for adicionar ali a parte de banco de dados, essas coisas. Então, você vai ver eu rodando muito esse cara aqui. O build é para a gente compilar a aplicação. Então, o C# ele é uma linguagem que precisa ser compilada, diferente do JavaScript. Então, para rodar, você vai ver que está sempre rodando o build ali. O clean é para limpar ali todos os diretórios, né, do build, caso ocorra algum problema. O NuGet, às vezes é necessário fazer uma publicação de um pacote que você criou no NuGet, então você vai usar muito o NuGet também, ou às vezes o cache do NuGet no seu computador, você precisa apagar ele, você vai usar esse comando também. O restore é para fazer o download das dependências, então ó, baixei um projeto lá da internet e quero rodar ele, então primeiro eu vou ter que fazer o restore, é como se fosse o npm install, beleza? O run é para rodar a aplicação, beleza? Você vai ver eu rodando ele aqui também. O SLN é para criar uma solution. Então, o que é uma solution? É um agrupamento de vários projetos, beleza? Então, eu posso criar vários projetos e ter uma solução para ele ali. E na hora que eu rodar um comando de build, ele vai buildar todos esses projetos e vai rodar tudo. E basicamente é isso. E se eu quiser rodar testes unitários, eu vou usar aqui também o teste, beleza? Então, vamos apagar aqui o terminal. Vamos criar um novo projeto, então é legal sempre navegar até a pasta do projeto. Então eu vou fechar esse terminal aqui, vou dar um botão direito aqui e vou vir aqui. No .NET é sempre legal criar uma pasta, então eu vou criar uma pasta aqui, teste, e vou navegar até a ela. Beleza? O comando que eu vou rodar aqui, deixa eu voltar, é para criar. Então para criar, ó, vou até dar outro nome aqui, teste. Vou colar esse comando aqui. O que eu estou fazendo? Estou rodando aqui o comando .NET New. Estou usando o template de Web API, ou seja, eu quero criar uma API. E estou dando o nome para ele de teste, beleza? Então, antes de eu rodar, se eu colocar aqui, ó, new-h, você vai ver que eu tenho aqui, ó, uma série de templates que eu posso criar aqui, ó, um console application, uma class library, né, uma biblioteca. Posso usar aqui WPF, Windows Forms, tem vários outros projetos aqui. O que a gente vai criar, olha, já tem até algumas integrações com frameworks de front-end famosos, como o Angular e o React, mas nós vamos criar uma API aqui, por isso que eu estou usando o Web API, beleza? Vamos rodar aqui, .NET New, Web API. Ó, a criação é muito rápida, beleza? Ó, ele já criou. Então aqui dentro de teste, ó, já até criei uma outra pastinha ali, beleza? Vamos abrir aqui no Visual Studio Code. Vou colocar aqui o Visual Studio Code no tamanho correto da tela ali para você ver. Vou até fechar o outro aqui. Beleza? Seguindo o roteiro, vamos fazer o build do projeto. Cadê? Para eu fazer o build, eu vou abrir o terminal. E ó, você pode ver, como eu só tenho um projeto nessa solução aqui, ó, ele já está na pasta dela certo, beleza? Então, só para você ver, ó, eu tenho aqui dentro de .NET uma pasta, aqui não tem nada, mas dentro de teste está meu projeto. Então eu já estou nela aqui. E aí eu consigo rodar aqui o comando, ó, .NET Build. E aí ele faz o build rapidamente ali, ó, com sucesso, beleza? Então falamos do build. Para rodar o projeto, vamos rodar aqui com a linha de comando também rapidinho para você ver. Vou até fechar o terminal aqui por enquanto. Vai ser o .NET Run, beleza? E aí ele vai fazer todo o startup da aplicação aqui. Também como é uma aplicação pequena, ó, é extremamente rápido. Já até rodou aqui. Vamos copiar o URL. Bom, ele vai dar erro aqui que minha conexão não é segura. Então, vou só desabilitar o lance do HTTPS aqui e já já eu explico o que eu estou fazendo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou comentar essa linha, vou rodar de novo. Beleza. Agora é o seguinte,
é lá nos 5.000. Correto, correto. Como isso aqui é uma API REST, eu tenho aqui alguns controllers. Então eu vou fazer funcionar aqui, só para você ver, e eu vou explicar tudo que eu estou fazendo aqui. Ali ele não quer funcionar, por quê? Aí, vamos fechar aqui. Vamos dar o .NET Build de novo. Aí que eu esqueci. E o .NET Run. Aguardando ele iniciar. Ele ainda não iniciou. Que não quer funcionar. Ah, beleza. Essa configuração inicial aqui às vezes dá alguns problemas. Então vamos lá. Eu desabilitei o HTTPS, beleza? Porque como eu estou local aqui, não faz sentido ter o HTTPS ali. Ele está até funcionando aqui com o HTTPS, mas não era para ter funcionado. Então é uma API REST. A aplicação iniciou, então eu consigo acessar ela através da URL. Beleza? Então basicamente é isso. E a gente consegue rodar também aqui sem linhas de comando. Então vamos fazer funcionar aqui, ó, sem as linhas de comando. Vou fechar o terminal. A gente vem aqui, ó, nessa parte aqui, Run and Debug. Vamos escolher aqui, ó, .NET Core. Beleza, ó, ele já cria esse arquivo aqui, tanto de launch quanto de tasks, beleza? E aí ele vai iniciar ali, apontando lá para onde compila a minha aplicação, já vou falar disso aqui também. E também com o ambiente de desenvolvimento, beleza? Com isso, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo dar um play, né? Ou apertar F5. E aí ele inicia a aplicação para a gente aqui, ó. Beleza? E aí a gente consegue colocar ali o controller, que é esse Weather Forecast. Beleza? Bem simples. Eu trabalho muito dessa maneira, que é mais fácil apertar F5 aqui para rodar do que ficar rodando o comando. Eu gosto muito dessa abordagem. Então, recomendo que você utilize também. Então, te mostrei aí duas maneiras de rodar essa aplicação. E aí eu acabei falando um pouquinho de rota aqui, mas vamos explicar de novo. Como que funciona? Todo controller, a gente pode definir uma rota para ele. O que é a rota? A rota é o caminho da URL aqui, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, nossa aplicação /Weather Forecast. O que é isso? Aqui eu falei que a rota é o nome do controller. E aí, o .NET já consegue fazer a rota pegando só esse nome aqui, sem a parte controller. E aqui, como é uma API REST, eu tenho aqui, ó, o GET. E eu poderia ter aqui também o POST, o PUT, o DELETE, essas coisas, beleza? Então vamos aqui rapidinho num overview aqui do projeto. Essa aqui é uma classe lá de exemplo, né, do Weather Forecast, ela não faz parte do projeto em si. Temos o arquivo aqui de configuração do projeto, então toda a biblioteca que a gente instalar e outras configurações, elas vão aparecer aqui. O arquivo de startup, né, o arquivo de inicialização da aplicação. Então, aqui eu posso configurar algumas coisas, como injeção de dependência, aqui coisas nativas, como por exemplo adicionar controllers, né? Então, cada rota da minha API ali teria um controller, eu adicionaria ali. E tem aqui uma parte de configuração, eu consigo checar se é um ambiente de desenvolvimento para exibir uma página de dev, posso ali habilitar o roteamento, autorização, então tem muita coisa aqui, são infinitas possibilidades, beleza? E como toda aplicação em .NET, a gente precisa aqui do programa, é um program, uma classe de nome program, que tem aqui um método estático de nome main, para ele iniciar a aplicação, beleza? Então, olha só que interessante. Vou colocar aqui alguns breakpoints, né? Só para você ver a coisa acontecer. Então, se eu der um F5, quando o .NET iniciar, você vai notar que ele vai cair lá na classe de program, beleza? E aqui, ó, ele vai startar a minha aplicação. Então, eu vou dar um F5 de novo para ele continuar. Só depois disso, ele cai aqui na parte de configuração de serviços. E, por último, na configuração da aplicação. E ele vai fazendo aqui, ó, cada uma das aplicações, beleza? Cada uma das configurações.
Arquivos de configuração. Então aqui a gente vai usar arquivos JSON, né? Por padrão, o nome é app settings, beleza? Lá no .NET Framework, antigamente era webconfig. E eu consigo ter aqui vários arquivos. Então eu posso ter aqui para development, eu posso ter um para produção, um para o ambiente de homologação, que geralmente é chamado de staging, beleza? Aqui tem algumas propriedades de inicialização, né? O .NET por padrão ele roda em cima do IS. Então aqui tem algumas configurações do IS Settings. Se ele não achar, ele usa o EX Express. Então tudo isso é instalado lá com a SDK do .NET, beleza? A parte aqui de objetos dessa classe OBJ, né, é muito de compilação, tanto essa quanto a classe Bean, né? Então eu tenho dois tipos de compilação. Eu tenho a compilação de debug, que é para teste local na minha máquina, e eu tenho a compilação de release, que é onde eu vou colocar isso em produção, beleza? E aqui, o arquivo que foi criado automaticamente, né? Então ele aponta justamente para a classe program, que vai estar lá dentro de Bean Debug, né? Bean Debug, Netcore App 3.1 e a DLL que é gerada. Então toda aplicação .NET, independente se ela é desktop, web, API, no final das contas ela gera uma DLL ou às vezes até um executável, beleza? E aqui algumas tasks que ele cria automaticamente, que é para fazer o build, a publicação, né, para rodar aqui localmente, essas coisas. Beleza? Então esse foi um overview rápido aí sobre o .NET e fechei mais essa aula aqui também. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? O Erison mandou ali, faltou tirar o HTTPS no browser, mas acabou funcionando. Tem as loucuras de vez em quando aí que funciona. Beleza? Vou dar continuidade aqui agora, vou falar do GraphQL e Hot Chocolate, né? Então vamos iniciar a gravação aqui. Nessa aula aqui agora eu vou falar do GraphQL e do Hot Chocolate, né? São coisas diferentes. Então vamos lá. O que é o GraphQL? Eu peguei essa definição aqui do próprio site aqui do graphql.org, beleza? O site é em inglês, então eu dei uma traduzida de leve aqui. O GraphQL ele é uma linguagem de consulta para APIs em tempo de execução, né? O que significa? Então vamos lá. Deixa eu pegar o link de novo da API aqui para explicar isso. Ela vai abrir ali. Então aqui ele fala, uma linguagem de consulta para APIs em tempo de execução. Então aqui na parte da documentação que ele já gera automaticamente para mim, eu consigo ver aqui uma documentação. Olha só, eu consigo ver as consultas que eu consigo fazer. Então olha só, beleza. Quando eu procurar por uma tarefa, ele vai me retornar um payload que tem aqui um response item, que tem essas propriedades, que o ID e o DONE aqui são obrigatórios. E o meu response ele tem uma propriedade payload, beleza? Então eu consigo fazer essa navegação aqui, para o tasks aqui também, né? O tasks aqui no caso é um array, tá entre colchetes, né? Agora o task aqui já é um item, então eu tenho um payload que vai ter aqui o request que eu vou fazer, né? Então na parte aqui, eu tenho um request, onde eu tenho que passar um ID, e eu tenho o response, onde vai vir aqui um payload com a minha tarefa, beleza? E aqui no caso da alteração, né, eu tenho aqui um observed task, onde eu tenho aqui o request dele também, que são os dados que eu preciso enviar para criar uma tarefa. Sempre que tiver uma exclamação na frente assim, significa que aquele campo é obrigatório. Você pode ver que os strings aqui não estão obrigatórios porque eu criei validação para eles e você vai ver essas validações funcionando ao longo das aulas, beleza? E aqui, eu tenho o meu response, né? O meu response eu posso ter dois objetos, que é o payload e o erros. O payload vai vir a tarefa, caso ela tenha sido cadastrada, e o erro vai vir essas informações aqui, Então, eu consigo vir mapeando aqui, Então, se eu tirar o erros aqui só para você ver, eu tenho um autocomplete aqui, que me ajuda a montar toda essa estrutura. Então, é bem interessante utilizar o GraphQL, ele é muito útil, a galera usa muito o GraphQL como um back-end para um front-end, vamos dizer assim, que a galera está chamado de BFF. Então aqui, tudo isso que eu falei está descrito aqui. Vamos de novo, o que é uma mutation? Uma mutation é para eu mudar dados
nos meus objetos. Então, pode ser um insert ou um update, beleza? Aqui, ó, até um padrão, a gente chamar de upsert, que ele é um insert caso o registro não exista, caso exista ele faz um update. Então, quando a gente quer fazer as duas operações, é comum chamar de upsert, beleza? A query é para eu buscar informações lá no servidor, então eu posso buscar uma coleção, posso buscar um item, é possível fazer repaginação, funciona exatamente igual a uma API REST, beleza? E temos também aqui uma subscription. O que é uma subscription? É uma maneira de eu colocar ali um tempo real na minha aplicação. Vamos supor que eu quero ficar escutando resposta de status de pedidos que estão sendo enviados. Eu consigo criar uma subscription e aí eu consigo ficar escutando ali. Toda vez que eu receber uma resposta, eu consigo interpretar essa resposta no meu front-end, beleza? Então, basicamente, são essas três operações que a gente tem com o GraphQL, beleza? Mostrei já aqui a API que nós vamos criar, né? E para criar toda essa integração do GraphQL com o .NET, vamos usar uma biblioteca que chama Hot Chocolate. O Hot Chocolate é uma biblioteca GraphQL de código aberto para a plataforma Microsoft.NET, compatível com as mais recentes especificações do GraphQL. Então ele tem que respeitar as especificações aqui desse site, beleza? E ele também é compatível com os clientes, ou seja, com os consumidores. Existem vários consumidores do GraphQL para front-end, como esse Strawberry Shake, Relay, o Apollo Client, que na minha visão é um dos mais famosos. Todo mundo usa isso aqui com React. E o criador aí do Hot Chocolate é essa galera aqui, do Chili Cream, beleza? E temos aqui a documentação dessa brincadeira aqui do GraphQL com Hot Chocolate. Vou seguir esse guia inicial aqui, justamente para você ver como que funcionam as coisas, beleza? Aqui, ó, ele mandou eu criar um projeto, adicionar aqui o Hot Chocolate lá nesse projeto, definir algumas classes, eu vou implementar tudo isso aqui, beleza? E a gente vai chegar nesse ponto aqui, beleza? Então vamos lá? Vamos vir aqui na raiz aqui, botão direito, vou abrir meu terminal. Vou seguir exatamente aqui o guia para a gente criar essa brincadeira. Vamos lá. Ele criou o demo ali. Vamos adicionar ali o Hot Chocolate. Então eu estou adicionando o pacote do Hot Chocolate ali, beleza? Olha, a instalação é bem mais rápida que o NPM, beleza? Então eu acho isso muito fantástico no .NET, ó. Já acabou. Agora eu vou abrir o projeto. Então eu vou abrir o Visual Studio aqui. Open Folder. Vou vir aqui abrir o demo. Beleza. Tá aqui o startup, bem parecido, né? Se não for exatamente igual. O program também da mesma maneira. E aqui o nosso CS Project com o Hot Chocolate ASP.NET Core. Vamos lá. Ele pediu para adicionar uma nova classe de nome autor. Então vamos vir aqui. Não, botão direito, ó, nova classe, autor. Vou copiar o conteúdo. Você pode ver que está até ali, até o nome autor ali já, né? Vamos copiar só a propriedade aqui. Ó, tô no mesmo esquema, tá? Ó, namespace, demo, class, autor e ali a propriedade. Então, vindo para o C# aqui, o que é um namespace? O namespace ele é um agrupador, ele vai definir o caminho. Quando a gente tem lá no JavaScript, que a gente faz aqueles imports e coloca os caminhos acima, assim, colocando barra, não sei o que, aqueles caminhos relativos, no .NET, no C#, a gente tem o namespace, beleza? Já você vai ver isso acontecer também, porque eu vou fazer alguns imports aqui. Vamos criar uma outra classe, vamos chamar ela de book. Botão direito, nova classe, book. Vou copiar as propriedades aqui. Vou colar. Aqui eu esqueci de salvar. Beleza. E agora vamos criar uma query. Então, botão direito, nova classe, query. E aí, ó, ele tem essa query aqui.
Ó, então o book, ele está apontando lá para o book, o autor está apontando para o autor, e aqui ele está retornando apenas uma query com os dados mocados aqui, beleza? Agora a gente precisa fazer algumas configurações lá no Configure Service, que é adicionar esses dois caras aqui, ó. Então, vou copiar ele, na verdade tudo, né, porque lá está em branco. Vou vir aqui, ó, no Startup, no Configure Services, vou adicionar esses caras. Ó, o GraphQL Service ele está pegando lá do Hot Chocolate, esse cara também, e meu query é esse cara aqui que a gente adicionou, beleza? E agora, lá no final, na configuração do servidor, eu preciso fazer esse aqui, ó, Map GraphQL. Ao invés de eu ter tudo isso daqui, eu vou fazer isso daqui, que é o Map GraphQL, beleza? Para ele entender ali aquelas rotas do GraphQL. Aqui é uma outra maneira, né, que a gente já pode instalar os templates também. Lá no começo, lá na aula de .NET, eu falei dos templates, que tem Web API, Web App, não sei o que. Então, a gente consegue também, com esses templates aqui, ó, já criar uma aplicação. E agora, é só a gente rodar esse projeto aqui. Então, vamos abrir o terminal. .NET Run. Ó, já está funcionando. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Ó, está funcionando. Aqui ele carregou as informações antigas da minha API, beleza? Normal até aqui. Eu vou apagar essas queries aqui. Qual que é o grande lance? Sempre que a gente faz uma alteração, o GraphQL ele gera um esquema, né? Que é ali, essa documentação aqui. Então, sempre que a gente faz uma alteração, é bom a gente clicar aqui, ó, nessa rodinha, para ele recarregar o esquema. E aí você vai ver que ele carregou aqui, agora eu tenho uma query. Como que eu vou fazer essa consulta? Vou fazer aqui, ó, query. Posso dar o nome que eu quiser aqui, ó, busca livro. Como não tenho parâmetro, eu não coloco aqui, ó, o abre e fecha parênteses, né? Só abre e fecha chaves. E aqui, de fato, eu vou dar o nome da query, que é esse nome aqui. E agora eu posso falar quais campos ela vai retornar. Então, aqui a gente tem autor e tem o título, beleza? O autor, ó, ele já está reclamando aqui, ó. Por que ele reclamou? Porque o autor, ele é uma propriedade complexa, então ele tem outras propriedades aqui nele. Então, para isso eu preciso fazer isso daqui. E aí eu pego o nome do autor ali. A vírgula aqui, ó, que eu coloquei, ela não é obrigatória, beleza? Quando eu rodar, ele me devolveu ali a query que a gente acabou de desenvolver lá. Beleza? Ó, aqui ele já até colocou o exemplo, ó, da query. E fizemos exatamente ali. Aqui, geralmente, por padrão, todo mundo coloca o mesmo nome, beleza? E aí você pode ver que roda normalmente. Show! Fizemos aqui o guia inicial, criamos a nossa primeira API GraphQL. E agora, na próxima aula, vamos falar aqui de uma introdução. Vamos começar, de fato, a criar a nossa API GraphQL, beleza? Opa, apertei um botão errado aqui. Show! Alguém tem alguma dúvida aqui? O Ellison perguntou se dá para provisionar ambientes diferentes. Acredito que eu seria para fazer um ambiente de homologação e um de produção. Dá sim, o Ellison. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, vamos voltar aqui então, criar nosso projeto. Deixa eu só vir aqui, ó, eu vou apagar os testes que eu fiz. Eu preciso fechar. Show. Vamos lá. Até esqueci de adicionar o comando aqui, eu vou adicionar também. Esse .NET New Tudo API -M
Tudo API. Vou só garantir aqui. O comando de criar projeto não é um comando que a gente roda todo dia, então a gente acaba esquecendo. Vou criar como se fosse um web API mesmo. Beleza? Vamos lá. Interrompi a gravação aqui. Iniciando de novo. Vamos começar agora a criar a API. Então vou rodar aqui o comando para criar a nossa aplicação. Ó, beleza. Foi criado. Vou abrir ali a pasta no Visual Studio Code. Vou abrir aqui pelo folder mesmo para você ver o caminho. Vamos lá, navegar até a pasta onde eu criei. C, projetos, .NET, Tudo API. Beleza, agora está bem parecido com a aplicação lá no começo que a gente criou. Igual eu falei, eu gosto de criar uma pasta. Aí eu vou vir aqui, criar uma pasta, vou chamar de Tudo API. Vou selecionar tudo menos ela, vou mover ela para dentro. Beleza. É sempre legal criar uma solução, então eu vou abrir aqui o terminal. .NET New SLN. Adicionou o arquivo de solução aqui e agora eu vou adicionar o meu projeto lá. Então, .NET SLN add.bar todo API. Beleza. Vou apagar aqui. Ó, ele foi criado com .NET Core 3.1, então vai funcionar direitinho. Vamos rodar um build aqui agora, .NET Build, para garantir que está tudo funcionando. Show de bola. Agora vamos instalar o pacote lá do GraphQL. Então eu vou voltar aqui na documentação. Lembra que o pacote é esse aqui, ó, só que ele está com esse comando grande. Beleza? Eu tenho que remover aqui. Então vai ficar só isso, ó, .NET Add Package e esse nome aí. Na verdade eu rodei aqui, ó, o comando na raiz. Eu tenho que rodar lá na pasta do meu projeto. Então eu tenho que fazer aqui de novo, ó, cd tudo API. E agora eu mando adicionar. Ele não adiciona o pacote na solução, ele adiciona no projeto, beleza? Então, ó, já até adicionou ali. E agora vamos deletar algumas coisas. Ó, vou deletar aqui essa classe que eu não vou usar. Os controllers eu não vou usar. Essa parte aqui de propriedades eu não vou usar. Vamos vir aqui no Startup. Vamos tirar aqui esse add controllers. Vou tirar tudo isso daqui, ó, de rota, autorização. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o services.add para fazer o import. Então vamos copiar o comando aqui. Copiar o código, né? Vai ser esse cara aqui. E aí, ó, vou fazer o import. Olha que legal. Eu vou apertar Ctrl ponto. Aqui ele não pegou. Ele não pegou. Vou ter que fazer o using na mão. Using hot. Interessante. Olha só, sabe por que ele não pegou? Porque eu adicionei aqui em tempo de execução, né, no Visual Studio Code aberto. E às vezes aquela extensão lá que ela habilita esse OmniSharp, ela não carrega os autocomplete, beleza? O que a gente faz? A gente aperta aqui, ó, no caso do Windows, Ctrl Shift P, digita aqui, ó, OmniSharp, Restart OmniSharp, que aí o que ele vai fazer? Ele vai recarregar todas as dependências que estão instaladas e aí sim ele vai passar a sugerir o autocomplete. Vamos fechar aqui. Vamos ver se ele vai sugerir aqui agora. Ele já até pegou. Beleza? Calma, cancela. Ctrl S. Vou apagar todas essas dependências aqui, ó, que estão em branco, que a gente não vai usar elas. E aqui embaixo a gente precisa fazer aquela mudança, que é para o
map GraphQL. Então a gente tem que colocar aqui, ó, use routing, é o routing, não o router. Routing. E também o map GraphQL, beleza? Vamos fazer um build aqui. Vou sair da pasta, vou voltar para a solução, .NET Build. Nesse início de configuração assim, eu gosto de ir buildando para ver se não quebrou nada, beleza? A configuração a gente vai fazer uma vez, depois nunca mais a gente mexe, então é bem tranquilo. Vamos voltar para o meu roteiro aqui. Criei o projeto, criei uma solução. Vamos adicionar aqui o editor config. Então, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó, botão direito, generate a editor config. Então ele já coloca aqui algumas configurações padrão, mas vamos pegar aquele lá da Microsoft. Vamos voltar aqui na documentação e pegar aquele código de lá. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um copiar, Ctrl A, Ctrl V, beleza? E aí, como eu adicionei também, eu gosto de fazer o quê? Agora eu gosto de fazer o reload aqui no VS Code, beleza? Para ele já carregar tudo de novo aqui. Às vezes é importante. E aqui, quando a gente tem um projeto que tem solução, ele sempre me sugere qual que eu quero abrir, a solução ou o projeto. Eu sempre coloco a solução. Beleza. Adicionei aqui também o editor config. Criamos a configuração com Hot Chocolate. E vou adicionar o projeto no GitHub. Então vamos lá. Às vezes você não conhece muito bem o que é GitHub ou Git. Eu não vou entrar nesses méritos aqui nesse momento, beleza? Eu apenas vou adicionar o projeto lá para depois você ter acesso a esse código fonte. Então eu vou vir aqui, criar um novo repositório. Vou chamar de todo API. Vou colocar aqui, ó, GraphQL-.NET, beleza? Esse é o nome que eu quis dar aqui. Vou deixar public e vou criar o repositório. Então, para o Git funcionar, ele já está instalado aqui na minha máquina. Você pode ver que os comandos aqui, ó, existem vários, beleza? Então, como eu não tenho aqui um repositório iniciado com Git ainda, como que eu sei disso? Eu não tenho uma pastinha Git aqui, ó. Não estou exibindo os arquivos ocultos, mas se eu tivesse, ó, teria uma pastinha .git aqui. Então, como eu não tenho ainda essa integração, eu preciso rodar esse comando aqui de cima, beleza? Então, ó, eu vou copiar aqui, ó, o git init. Vou colar ele aqui. Então, ó, ele está iniciando o repositório. Eu não vou adicionar esse arquivo readme. Eu vou adicionar todos os arquivos que já estão aqui, beleza? Só que eu preciso adicionar um outro arquivo aqui, que é o gitignore. Então, eu preciso adicionar ele para .NET. gitignore.net. Eu vou pegar esse aqui mesmo, o primeiro que aparece. Beleza. Eu vou vir aqui, vou criar um arquivo, né? Vou pegar o nome dele aqui primeiro, só para não pegar errado. Não consegui. Então vamos lá, vamos escrever aqui certinho. Novo arquivo, .git ignore, beleza? Então isso aqui são coisas que eu quero ignorar, que eu não quero mandar para o meu servidor, beleza? Pode ser que ele tenha pego coisas aqui ainda desnecessárias, mas já já a gente vai checar. O build ele está feito, né? Então ele não pegou, ó. Então ele está ignorando aqui a pasta bin e a pasta obj, beleza? São os binários que são gerados, eu não preciso disso. Então tá certinho. E aí eu vou adicionar. Então eu posso fazer aqui, ó, o git add ponto para ele adicionar todo mundo. Beleza? Então ele já adicionou todos esses caras, até mudou aqui. Vamos voltar. Agora eu vou fazer o primeiro commit. Vou colar aqui, git first commit, ele deu erro. Por que ele deu erro? Ah, eu ainda não configurei meu git. Para configurar o git, eu tenho aqui os comandos.
esse computador é novo, então eu vou configurar meu Git aqui. Ele até sugeriu ali. Vou colocar meu nome aqui, ó, Felipe Franco. E vou pegar o outro comando, esse cara aqui, que é para colocar meu e-mail. Então vai ser aqui, ó, felipe@fabricadecódigo.com, beleza? Só a configuração para o Git saber quem eu sou. Então agora eu consigo fazer aqui, ó, o primeiro commit. Beleza, ele já fez o commit. Vamos voltar onde a gente estava. E agora a gente precisa criar o primeiro branch, beleza? Quem conhece de Git aí tá entendendo o processo, mas quem não conhece não precisa ficar preocupado. Vou adicionar ali a minha origem e vou fazer aqui o push. O push vai falhar, porque eu não tenho o SSH configurado aqui ainda. Ó, ele já até pediu meu login aqui. Foi com HTTPS. Não vou logar. Depois eu altero isso daqui para disponibilizar o código-fonte para vocês, beleza? Eu gosto de fazer com SSH, mas beleza, já está integrado com o Git ali, eu já tenho os commits. Já é mais do que o suficiente. Vamos criar agora aqui então as classes de domínio. Como que eu vou separar? Eu gosto muito de usar aqui uma coisa que chama Clean Architecture, beleza? A gente separa as regras de negócio do resto da aplicação. Então eu vou partir sempre do meu domínio, que é as classes de domínio. Depois eu vou ter minhas regras de negócio e por último a camada de API, beleza? Então como que eu vou dividir isso daqui, ó? Eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro do Todo API que eu vou chamar de SRC. Dentro dessa pastinha eu vou criar aqui, ó, uma outra pasta que eu vou chamar de Database, que é onde vai ficar o meu domínio. Eu vou ter aqui também uma outra pasta dentro do SRC que eu vou chamar de Business Rules. E por último, uma outra aqui dentro da SRC também, que vai ser API, beleza? Dentro de Database, eu vou ter aqui, ó, uma classe que vai chamar Domain. Dentro do meu domain é onde vão ter as minhas classes. Aqui eu só vou ter a classe de tarefa. Então eu vou criar uma nova classe, eu chamaria de task, mas task é uma palavra reservada do .NET, beleza? Que é para programação assíncrona. Então eu vou chamar de to-do, beleza? O que vai ter a minha classe? A minha classe, ela vai ter aqui um guide, beleza? Então eu vou apertar Ctrl ponto aqui agora, eu vou usar o system. E aí o datetime vem daqui também. Então o que é o guide? O guide é um número, né? Vamos pegar aqui, ó, guide generator. Só para você entender, ele é um número randômico gerado aí com base em data e hora, e essas coisas, beleza? Então ela vai ser ali a minha chave primária da minha tabela. Eu vou ter o título, a descrição, se está completo ou não, e a data que isso foi completo. Então, eu vou criar uma regra lá depois de que quando o cara coloca true aqui, eu já vou setar a data de conclusão, beleza? Então essa aqui é a minha classe de domínio. Se eu tivesse outras, eu criaria outras classes ali, mas como a gente só tem tarefa, vai ser só ela. Vamos criar o banco de dados. Como que é a criação do banco de dados aqui? Aqui fora, eu vou criar uma classe dentro de database que eu vou chamar de todo context. Não fui como classe. Vamos criar de novo, vou deletar. Nova classe, todo context. E esse aqui vai ser o meu banco de dados. Eu vou precisar importar aqui em cima o Entity Framework Core. Então eu já vou até adicionar aqui, ó. Using Microsoft Entity Framework Core. Aqui ele está dando erro, porque não existe, então a gente precisa instalar as bibliotecas. Então eu já vou instalar a primeira biblioteca aqui, ó, que é o in-memory. Vamos falar um pouquinho de banco de dados aqui com .NET. O .NET com o Entity Framework, ele é possível integrar com vários tipos de banco de dados, relacionais e até NoSQL, beleza? Então os relacionais a gente tem aqui, ó, SQL Server, o SQLite,
Esse in-memory, que é para teste, ele não é um banco de dados real, beleza? O Cosmos DB, que é um banco NoSQL, lá do Azure. O Postgres, que é um banco famoso aí também. MySQL, Oracle e vários outros aqui, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar o pacote do in-memory, beleza? Aqui a gente vai usar um banco de dados em memória. Ó, de novo, esqueci de rodar na pasta certa. Tudo API. Vou colar o comando aqui. Beleza, está instalado. E aí eu preciso instalar também, como eu instalei aqui, ele já passou a reconhecer o Entity Framework Core, beleza? Eu vou ter um construtor, então para eu criar o construtor aqui, ó, eu posso digitar essa palavra e dar tab. Então ele já gera aqui, ó, um método construtor para mim dessa classe. E aí eu vou receber aqui como parâmetro o DB Context Options, beleza? E as opções. Isso aqui seria para uma conexão real, mas como não é, mas faz parte aqui do construtor padrão, beleza? Por quê? Porque eu vou herdar essa classe aqui, ó, do DB Context, beleza? E aqui eu preciso chamar o construtor base passando essas options. O DB Context é uma classe lá do Entity Framework e ele vai ser esse agrupamento aqui onde eu vou poder acessar todas as tabelas do meu banco de dados, beleza? Aqui, cada tabela vai ser um DB7, que a gente chama de DB7, beleza? Vou fazer o import aqui da minha classe. Então já importei lá o using. Então aqueles imports são o using. Os imports lá do JavaScript são os using aqui do .NET, beleza? Então eu tenho aqui o meu DB7, a parte de tarefas, né? Então aqui eu já vou começar a chamar de tasks mesmo, não vou chamar de to-do. E fechamos aqui a parte do banco de dados. Vamos só fazer uma configuração aqui no Startup. Aqui no Startup a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar essa linha aqui, ó. Vou precisar fazer um import. E vou precisar fazer o import aqui também. O que eu estou falando aqui, ó? Estou falando lá para minha aplicação .NET, para ela adicionar um banco de dados. E aqui é o meu DB Context, que é a classe que a gente criou. E eu estou falando aqui, ó, usa um banco de dados em memória e dá esse nome de banco de dados para To-Do Database. Se fosse um SQL Server, um MySQL, um Postgres, aqui seria o momento que eu ia passar a connection string de conexão com o banco, beleza? Basicamente é isso, conexão com o banco efetuada. Instalamos aqui o .NET, fizemos aqui. E agora a gente vai usar um padrão de projeto que chama repositório, né? Que o repositório é que vai ser responsável por acessar o banco de dados e fazer as operações ali de insert, update, delete. Então aqui em database eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de repositories. E eu vou criar uma interface que eu vou chamar de iTaskRepository. Essa minha interface terão esses métodos aqui. Vou fazer os imports aqui necessários e vou te explicar o que é cada um deles. O que eu estou falando aqui, ó? Eu vou ter um método getAll para buscar todas as tarefas. E eu vou ter aqui também um método para pegar uma tarefa. Então ele está me retornando aqui. E eu vou ter um método para salvar uma tarefa no banco de dados, beleza? O que é um iQueryable? Um iQueryable é um objeto que ele é uma query, é como se fosse a string da query. Eu ainda não fui lá no banco e trouxe esses dados para a memória. Quando eu trago para a memória, esses dados passam a ser uma lista, ou até um array, ou um enumerable. Beleza? Aqui não está dando erro porque eu preciso fazer alguns imports. Mas o legal é sempre trabalhar com o iQueryable nos repositórios. Para eu não materializar essas informações, a gente fala de materializar no .NET, e trazer isso para a memória, beleza? Então, meu repositório vai ser isso daí. E aí, então, eu vou criar uma outra classe aqui agora, vou chamar de taskRepository, e ela vai implementar aqui, ó, a minha interface. Então, eu vou dar um Ctrl ponto aqui e vou mandar ela implementar essa interface. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, lá na minha regra de negócio, eu vou receber a interface. E aí eu não preciso saber qual tipo de banco de dados é, se é SQL Server, se é em memória,
se é, sei lá, arquivo de texto. O meu repositório ele vai ser encarregado de fazer isso. E aí eu consigo trocar esse banco de dados de maneira muito fácil, sem ter que alterar toda a aplicação para fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter uma propriedade, que é o nosso banco de dados, que é o dbContext. Eu vou ter aqui um método construtor. Então, aqui, ó. Essa é uma maneira de escrever o método construtor, né? Então eu receberia aqui por parâmetro, por injeção de dependências, e aqui eu faço essa atribuição. No .NET mais novo, a gente consegue fazer um método construtor assim também, ó, com arrow function, beleza? Se você for ter um parâmetro só, é bem melhor usar assim que fica mais bonitinho. O meu getAll, ele vai retornar ali um myQueryable mesmo. O meu getById, ele vai me retornar um cara. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo banco de dados, ponto, minha tabela de tarefas. Estou pegando single or default. O que significa isso? O primeiro ou nulo. Se ele não encontrar, ele vai me retornar nulo, beleza? E aí, estou pesquisando pelo ID. A parte de salvar, como que ela vai funcionar? Ela vai ser assim, ó. Eu vou verificar se tem ID. Então, o meu ID, aqui, ó, do meu modelo, né, do meu domínio, ele é nullable. O que significa isso? Quando eu coloco uma interrogação aqui, ou eu escrevo aqui, ó, nullable, eu estou falando que essa propriedade ela pode ser nula, ela pode não ter valor, beleza? Então, é mais bonitinho usar aqui com interrogação. Então, quando ela não tem valor, em vez de eu fazer aqui, ó, entity diferente de null, quando é nullable, eu posso fazer aqui, ó, ponto hasValue. Então, quando ela não tem valor, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo ID para ela e vou adicionar essa propriedade, essa nova tarefa no meu banco de dados. Só que para salvar de fato, eu preciso chamar o método SaveChanges, beleza? Então, com o .NET Framework, com o HFramework Core, a gente sempre precisa chamar o SaveChanges. E aí, aqui ele vai me devolver o objeto que eu salvei. Então, esse é meu repositório. Agora, eu preciso vir aqui no meu startup e adicionar esse meu repositório. Eu vou fazer aqui, então, ó, services.addScoped. Já vou explicar o que é isso. Então, toda vez que eu pedir um iTaskRepository, ele vai me devolver a classe. Eu vou fazer aqui, ó, os imports. Então, eu vou receber por injeção de dependência, onde eu for usar isso, a interface, e ele vai me devolver um objeto aqui dessa instância. No .NET, a gente tem 3 maneiras aqui de fazer injeção de dependência. A gente tem aqui o singleton e temos também o transiente. O singleton, ele vai criar uma única instância dessa classe na hora que você pedir ela e vai usar ela por todo o ciclo de vida da aplicação, beleza? Então ela nunca vai ser alterada. Então eu consigo compartilhar às vezes ali aquela instância com várias outras classes. O scoped, ele vai criar cada request. Sempre que eu fizer um request, ele cria uma nova instância. O transiente eu não me lembro, mas ele não é tão usado, beleza? Mas como esse aqui é um mini curso introdutório, eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos adicionar como scoped aqui mesmo da nossa aplicação. Beleza? Fechamos aqui a parte do repositório. Antes de continuar ali, criar as regras de negócio e as mutations, eu vou parar essa aula por aqui para dar uma dividida nela. Na próxima aula, a gente faz as outras integrações. Show, galera. Seguinte, já temos aqui 1h13 de live. A intenção não é acabar isso tudo hoje, por isso que eu parei aqui num ponto que faz sentido. Vou dar uma olhada nas dúvidas aqui, bater mais um papo rápido com vocês, e na quinta-feira eu volto continuando esse projeto aqui, beleza? O especialista 81 perguntou o que é GraphQL. Eu estou acostumado com Entity.
O GraphQL, vamos lá de novo. Só para você saber, cara, eu vou colocar essas aulas aqui, eu dividi em aulas, né? Essa gravação toda aqui, vou colocar lá no meu portal. Então, você vai... Tem uma aula específica aqui onde eu falo o que é GraphQL, mas vou te falar rapidamente aqui, ó. Ele é uma linguagem de consulta para APIs em tempo de execução. Então, como você chegou mais tarde, você não pegou aqui qual que foi a API que a gente fez. Que eu vou criar, né, durante toda essa live aqui. Deixa ela abrir aqui. Ó, então, o que, que ele quer dizer lá de novo, né? O que é uma linguagem de consulta em tempo de execução? Ele vai me fornecer documentações aqui, né? Do que é uma query, uma mutation, ou seja, uma query eu busco informações no banco e uma mutation eu altero informações lá no meu banco. Então, eu posso vir aqui, ó, executar uma consulta e ela vai me trazer ali tudo que eu tenho salvo lá no meu banco de dados, né? A integração que eu fiz aqui. Beleza? Então, basicamente é isso que é o GraphQL, é fazer essas consultas desse jeito. E aqui eu consigo definir, tá, não quero trazer título, não quero trazer o ID, então consigo, de uma melhor maneira, colocar aqui tudo que eu quero trazer, tudo que eu quero salvar. O Alan perguntou se ele consegue gerar uma API.NET em Linux. Consegue. Só seguir esses mesmos passos que eu fiz aqui. Só que ao invés de você instalar as coisas para o Windows, você vai instalar para o Linux. Você vai instalar SDK do .NET Core normalmente, Visual Studio Code normalmente. Vai programar exatamente como eu fiz aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Manda aí, vamos bater um papinho aí, pô. Segundo a Twitch aqui, tem 5 pessoas online aí, pô. Vamos conversar, vamos trocar ideia. O especialista perguntou, então, eu defino no meu request os campos que eu desejo receber. Isso não pode ser perigoso? Não necessariamente. Vamos supor que eu tenho uma tela aqui dessa minha aplicação. Vamos salvar aqui uma tarefa. Ó, criei uma tarefa ali. Vamos supor que eu tenho uma tela da minha tarefa, aonde apenas eu quero exibir ali a descrição, se essa tarefa foi concluída ou não e o título dela. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer uma query onde eu vou trazer só esses campos, mas não necessariamente no meu back-end eu não busquei eles, eu busquei eles também, beleza? Só trouxe esses. E aí eu vou ter um botão de editar nessa tela. E aí quando eu editar, de fato eu quero trazer todo mundo. Então eu posso vir aqui, ó, e trazer todo mundo. Então eu tenho o ID, o título, a descrição, se foi concluído sim ou não. Então aqui eu preciso pegar o ID para eu saber qual que é, né? Então, vamos lá. Pego o ID e aí depois eu faço uma outra consulta onde eu vou trazer todo mundo, beleza? E aqui se eu quiser alterar uma tarefa, ó, eu passo o ID dela aqui e vou colocar aqui, ó, o done igual a true. O que ele vai fazer? Ele vai alterar essa tarefa lá e agora ele definiu uma data. Então se eu buscar todo mundo, ó, aqui nessa tela de busca pouco me importa a data. Mas às vezes numa tela onde eu vou trazer todo mundo, a data já é importante. Então isso aqui facilita muito. Eu posso adicionar novos campos aqui que eu não vou quebrar nenhuma query que exista ou às vezes nenhuma mutation, né, no caso do retorno. Agora se for na parte do envio, aí sim pode ter alguma diferença. Mas na parte do retorno, eu posso adicionar quantos campos eu quiser que eu não vou quebrar minha aplicação. Às vezes com uma API REST a gente acaba quebrando. O especialista perguntou se eu tenho um curso de GraphQL com .NET. Não, eu estou fazendo esse introdutório justamente para ver se a galera tem interesse. E aí sim, em próximas lives eu vou gravar um curso aqui completo de .NET com GraphQL. Vamos usar MongoDB, publicação na AWS. Tudo que eu estou usando no meu dia a dia eu vou trazer para todo mundo aqui, beleza? E eu vou fazer nesse mesmo formato. Vou gravar as aulas ao vivo aqui
e disponibilizar lá na plataforma. Só que esse aqui vai ser gratuito e os próximos não. Os próximos só quem tem quem comprou o acesso lá do portal vai ter direito de assistir. Ô Alan, a ideia é eu fazer duas APIs em GraphQL, beleza? Para solidificar bem o conceito. A primeira seria um gerenciador de links, né, que é uma mais intermediária. E a segunda seria fazer uma API para o meu portal lá de curso, beleza? Então vai ser uma API de portal de curso, com meio de pagamento, tudo isso direitinho, vocês vão ver na prática. Essa aula de hoje ela vai ficar disponível sim lá no meu portal. Ó, quer ver? Eu gravei aqui, ó. Gravei cada trecho que eu falei em aulas separadas. E aí eu vou editar direitinho e vou subindo lá. Vou subir no YouTube também. Como esse aqui é um curso gratuito, eu vou subir lá no YouTube. Então quem não viu vai poder ver no YouTube. Pode vir lá no portal. Lembrando que no portal você pode começar com uma conta gratuita. E aí, obviamente, você vai ter acesso só aos cursos gratuitos. Beleza? Alan, a intenção é meio que trabalhar com microservices na parte lá do pagamento e no portal de cursos, beleza? Porque aí eu vou ter uma API para o portal do usuário final, uma API para a parte administrativa e uma API de pagamentos. Então vai ser mais ou menos ali microserviços. Não vão ter integração entre todos eles, mas entre dois deles sim. E aí eu vou trazendo tudo ao vivo aqui também, porque a intenção é democratizar o acesso à informação, principalmente nos dias de hoje aí, que tem uma demanda grande de programadores, mas obviamente a parte editada, suporte, para tirar dúvidas, aí é só para quem é aluno mesmo. Não, Alan, não vou usar o RabbitMQ, vou usar os recursos da AWS mesmo. O especialista perguntou se eu uso GraphQL no meu dia a dia. Eu trabalho numa fintech, beleza? A gente cria um aplicativo de conta para pessoa jurídica, então vou fazer até propaganda aqui. Bisconta. Com Z, não conhece não. Quem aí tem empresa, precisa criar uma conta digital gratuita, é só acessar lá a Bisconta. Então eu trabalho fazendo esse aplicativo. E o back-end é exatamente como eu mostrei aqui, com GraphQL, usando Hot Chocolate e AWS. Beleza, galera? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente bate mais um papo aí, senão eu vou encerrando por aqui. Quinta-feira a gente volta para continuar aí a saga da construção dessa API, vai ficar maneiro. A parte do deploy é bem interessante, vocês vão gostar. Não deixem de seguir aí, me seguir aí na Twitch também, beleza? Pra vocês ficarem sabendo quando tiver live. Galera, a imagem tá boa, o áudio tava bom, tava dando para enxergar direitinho aqui o Visual Studio Code. Me dá esse feedback aí para eu saber se eu preciso aumentar o zoom ou diminuir o zoom às vezes. Show. Obrigadão então, gente. Desejo a vocês aí uma boa noite e até quinta-feira na continuação aqui, mesmo horário, beleza? 19 às 19h37. Show? Show, Alan. Na próxima aula eu tento aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor para todo mundo enxergar. Eu vou até deixar aqui para não esquecer. Valeu, gente. Boa noite aí. Até mais. Aquele abraço.